Vitor Irajá, queremos te ouvir também, principalmente falando sobre economia, né? A gente tem uma avaliação tem como base a questão econômica no Brasil, como os brasileiros estão vendo a economia andar, estão olhando para o próprio bolso, tem a ver com preço de alimentos, supermercado. A gente começou a semana com uma inflação em queda, mas com o preço dos alimentos ainda subindo. E com várias falas do presidente da República, né, se colocando ali em entrevistas para rádios, fazendo viagens, né, isso inclusive vai fazer mais parte da agenda de Lula. Como é que a gente pode fazer uma amarração disso? Problema na economia, a população avaliando mal e o presidente batendo em alguns outros pontos polêmicos, mas não nesse exatamente. É exatamente isso, né, Ju? Antes de qualquer coisa, muito boa tarde a você e a todos os colegas aqui no Arena. Ju, há essa leitura, né, por parte da população e esse sentimento de que ir ao mercado está mais caro. E isso é refletido pelos números oficiais. Para a gente destacar que no ano passado, apesar da inflação oficial medida pelo IBGE ter fechado em 4,83, ou seja, ainda já acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, a inflação dos alimentos fechou em 7,69%, ou seja, muito acima, inclusive, dessa média coletada pelo IBGE. Então, de fato, a população tem sentido um impacto muito significativo no bolso, né, no preço dos alimentos, e isso aliado com informações que tangem a economia, como, por exemplo, essa instrução normativa já citada aqui por vocês da Receita Federal, que envolvia uma ampliação e uma atualização de ferramentas de fiscalização de transações financeiras entre essas novas modalidades tal Pix, que virou alvo, inclusive, de narrativas falsas, narrativas verdadeiras e narrativas exageradas, mas, de fato, impactou e muito a imagem do governo e do presidente Lula. Aliada a essas duas questões, há, de fato, essa ausência de uma perspectiva em torno de um novo projeto. Não há qualquer tipo de nova iniciativa proposta, por exemplo, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em torno, por exemplo, de uma arrumação fiscal mais robusta, o que traz uma insegurança muito grande para agentes do mercado financeiro e não só, também para os agentes econômicos como um todo, para o setor produtivo como um todo, que por muitas vezes deixam, por exemplo, de investir, por exemplo, fazer negócios exatamente porque não tem uma perspectiva positiva para o país. Isso aliado, é evidente, a uma taxa de juros muito alta, muito elevada, que paga prêmios de riscos elevadíssimos e também tornam contraproducente, por exemplo, a possibilidade de empreender no país. Ou seja, isso tudo aliado, a gente tem, sim, um crescimento robusto no ano passado, uma economia ainda aquecida e perspectivas de um crescimento aquém do que a gente acompanhou no ano passado para esse ano. Uma taxa de desemprego baixa. Só que isso se reflete exatamente nesse momento numa falta de perspectiva em torno do futuro. Apesar do Brasil hoje viver uma certa estabilidade econômica, as perspectivas elas são mais negativas do que positivas e não há qualquer tipo de novidade apresentada, depois, inclusive, daquele pacote fiscal apresentado pelo ministro Fernando Haddad em novembro, que deixou os agentes financeiros bastante nervosos, com a possibilidade, inclusive, da revisão da faixa de isenção do imposto de renda, e o dólar, né, elevou-se ali para patamares acima de R$6. Agora, é evidente, com alguns movimentos externos, né, que foram aquém do esperado, né, as taxações de Trump, que, por exemplo, não saíram do papel, movimentos econômicos que ainda não foram efetivados por parte do presidente americano, mas a gente acompanha que todo esse movimento tem, sim, impacto na imagem do presidente e não só do presidente. O presidente Lula disse hoje em entrevista a uma rádio que pode, inclusive, né, colocou ali em xeque em discussão, a sua possível candidatura no ano que vem. O sucessor natural do presidente Lula é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, inclusive, vem sendo bastante impactado desde o início do governo por uma agenda que envolvia principalmente o aumento de arrecadação e não havia qualquer tipo de discussão a respeito de revisão do ponto de vista de gastos. Quando houve essa reação completamente negativa por parte do mercado dos agentes financeiros. Então, o ministro já teve uma pecha
né, atribuída ali por membros da oposição, por exemplo, em torno dessa política envolvendo a tentativa do governo de aumentar a arrecadação, com, por exemplo, esse avanço da taxa de câmbio, com o dólar, inclusive, superando os R$ 6 nos últimos meses. O presidente Lula colocando um possível sucessor naquele que é chamado de o pior emprego do mundo pelo jornalista Thomas Trauman, de fato, virou uma armadilha para o próprio PT. Porque se o presidente Lula, inclusive, aventa a possibilidade de não ser candidato e o candidato natural e visto internamente como o candidato mais forte a suceder o presidente Lula como uma grande liderança do PT, e inclusive já tendo sido candidato em 2018, numa posição tão frágil do ponto de vista de opinião pública e tão exposta, exatamente porque a avaliação do ministro da Fazenda e da política econômica como um todo passam exatamente por essa percepção da inflação, essa percepção acerca exatamente dos resultados econômicos. De fato, além da avaliação negativa do presidente Lula, há essa preocupação em torno de uma avaliação negativa de um governo do PT, com o responsável pelas contas públicas e pela condução da política econômica sendo o possível sucessor do presidente Lula nas disputas presidenciais, como uma possível liderança do PT quando o presidente Lula, de fato, desistir de estar na vida pública. Então, de fato, é uma pesquisa que é bastante estarrecedora para o governo e para o Partido dos Trabalhadores como um todo. E, apesar disso, auxiliares de Lula, que já precificavam essa piora da interpretação da população sobre a popularidade do governo, ainda acreditam que com políticas engendradas, por exemplo, para o ano que vem, com a perspectiva, essa sim, uma aposta muito lembrada por auxiliares do presidente, com a questão da revisão da faixa de isenção do imposto de renda, que o presidente Lula retome, pelo menos parcela desse eleitorado e seja, sim, uma candidatura competitiva, e vitoriosa no ano que vem. Porque, como o Pedro Venceslau, inclusive, colocou, há muitas pré-candidaturas à direita e ainda não há nenhuma. E o presidente Lula, se não ele, um possível indicado por ele, na verdade, concentram esses apoios da esquerda. Então, de fato, é um cenário bastante desafiador para o governo nesse momento para reverter essa crise de popularidade apontada pelo Datafolha, Ju.